Iremos, nesta aula, plotar um projeto arquitetônico por meio do ambiente Model Space. Apesar de não ser muito usual plotar um desenho arquitetônico por meio do ambiente Model Space, vou mostrar que também é possível de ser realizado. Para a gente realizar a plotagem por meio do Model Space de um projeto arquitetônico, como vocês podem ver, aqui a elevação dos fundos, a elevação frontal da casa. Aqui nós temos a planta baixa do pavimento térreo. E aqui nós temos a planta baixa do pavimento superior. E aqui algumas características do telhado. Então nós temos que primeiro organizar as vistas. Para isso eu vou fazer uma cópia aqui para o lado do original, para que a gente consiga manter um desenho original da planta. E aqui nesta outra cópia, eu vou organizar melhor aqui todas as vistas, aproximando elas, como vocês podem ver. O mesmo vou fazer aqui para o telhado. Vou trazer ele aqui mais perto. Vejam só. Esse é o primeiro passo para que a gente possa realizar a plotagem aqui pelo ambiente do Model Space. O segundo passo é aplicar a escala neste desenho que será plotado. Veja aqui que eu tenho um formato A0 e nem de perto todo esse desenho cabe dentro deste formato. Então, nós vamos aplicar uma escala. O importante é saber que, se nós vamos aplicar escala aqui no Model Space, ela tem que ser aplicada antes de colocar qualquer cota. Então, digamos que, se já houvesse alguma cota, por exemplo, aqui, nós teríamos que apagá-la, aplicar a escala. Eu vou aplicar uma escala aqui de 1 para 5. Vejam só. Vou aplicar aqui 1 para 5. E agora sim, nós teríamos que criar uma cota de 1 para 5 e cotar aí todas as dimensões da casa. Dessa forma, nós conseguiríamos obter um resultado. Se a gente não fizer isso, acaba dando, quando a gente aplica a escala com as cotas já aplicadas, as cotas também sofrem a escala que nós aplicamos e as dimensões ficam erradas. Agora, então, eu vou colocar o desenho que vai ser plotado dentro do formato. Para isso, eu utilizo o comando Move e levo ele para dentro do formato, organizando aqui o melhor possível. Depois disso, eu vou aqui só dar uma ajustadinha melhor, trazendo o formato um pouco mais para cá, porque aqui no canto vai a legenda. E agora eu vou inserir a legenda, ou o espaço que vai ser usado para criar a legenda. Então, com o comando REC, retângulo, eu começo a traçar aqui um retângulo, e a legenda vai ter 210 de largura por 80 de altura. Então, eu digito aqui menos 210,80. Pressiono Enter e pronto. Aqui dentro eu poderia criar todos os campos necessários aí para dar informações a respeito deste desenho, desta planta. Assim como também poderia informar, como deveria informar, a escala em que este desenho será plotado, para que ocorra uma correta interpretação deste desenho. Notem que aqui eu ainda tenho uma versão original da planta, sem escala, que eu não alterei e que vou armazenar assim, vou salvar o arquivo assim, e tenho uma versão aqui para impressão, uma versão escalada para realizar a plotagem. De uma vez que o desenho já está dentro do formato e com legenda, vamos então iniciar aí o processo de plotagem. Para isso eu vou acessar a janela Plot Model, pressionando Ctrl P, vou definir aqui então a impressora, que é Qt PDF Writer, vou definir o tamanho do papel, que será um A0, a área da plotagem eu vou definir o Window e vou selecionar aqui a área da plotagem, vejam só. Vou plotar isto no centro, vou definir aqui o Center do Plot. Vou deixar a escala definida como Fit to Paper. Escolher aqui o padrão de penas CAD Guru, aceito. Deixar aqui em Shaded Viewport Options eu não mexo, porque isso aqui é só para 3D. Em Plot Options eu deixo essas duas caixas habilitadas, que nós já sabemos o motivo que elas estão habilitadas.
e seleciono na orientação do papel aqui paisagem, landscape. Vamos dar um preview, visualizar como tudo isso vai ficar. Tudo ok, tudo correto. Pressiono ESC e confirmo, dou um ok. A impressora virtual me abre esta caixa. Eu vou selecionar um local onde salvar este arquivo. Vejam só. Vou nomear o arquivo e salvar. Pronto. Agora vamos ver o resultado que nós tivemos aí da nossa plotagem. Vejam só a nossa casa, a nossa planta aí plotada por meio do Plot Model de forma correta. Nós acabamos de realizar então a plotagem da planta de uma casa por meio do ambiente Model Space e tudo correu conforme o esperado. Basta agora vocês praticarem para fixar os conhecimentos.